título é bem curioso e alguns irmãos perguntaram, olha, você vai ensinar a enganar apologista? Que história é essa? Né? Nada disso, nós vamos falar aqui como que é possível até mesmo um apologista experiente ser ludibriado pelas seitas. Tá? Daí o título sendo justificado. Como enganar o apologista, o caso do Dr. Walter Martin. Poucos conhecem o Dr. Walter Martin, mas os adventistas conhecem muito bem o Dr. Walter Martin. Por exemplo, o Dr. Alberto Tim, que é uma das figuras proeminentes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um teólogo adventista, ele escreveu em uma das revistas dos seus artigos, defendendo a Igreja Adventista de algumas acusações, por exemplo, da Igreja Adventista ser uma seita. Então eu reproduzi aí um dos artigos do Dr. Tim, onde ele diz: destacados eruditos evangélicos têm reconhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma denominação genuinamente cristã. Podem ser mencionados, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin e o anglicano Jeffrey Paxton. Também o relatório das conversações bilaterais entre a Federação Mundial Luterana e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorridas entre 94 e 98, sugere que os luteranos não tratem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita, mas como uma igreja livre e uma comunhão mundial cristã. É interessante que ele menciona aí a figura do Dr. Walter Martin. E é difícil você não dialogar com um adventista e nesse diálogo ocorrer que você cite a Igreja Adventista como uma igreja não evangélica, não cristã, como uma seita. É difícil um adventista não citar o caso do Dr. Walter Martin. Essa foi a posição do Na Mira da Verdade. Leandro Quadros, que é um apologista adventista e apresentador do programa Na Mira da Verdade, respondendo a uma indagação de um internauta, ele fez um artigo e publicou esse artigo no site da Novo Tempo. E eu separei algumas coisinhas para os irmãos aqui, olha. O título é: o que o apologista evangélico Walter Martin pensava sobre os adventistas. E aí embaixo eu coloquei para os irmãos em destaque, olha. Ele chamado Alexandre. Os dois apologistas, Walter Martin e Barnhouse, não tiveram medo dos protestos daqueles que não sabiam a verdade sobre os adventistas. Depois nós vamos falar sobre esses que não sabiam, entre aspas, a verdade sobre os adventistas. Não se intimidaram pela opinião de que não foi as fontes primárias. Essa é uma das acusações que eles fazem, inclusive contra o CACP, contra o pastor Nathanael Rinaldi, que nós, ao falarmos dos adventistas, nós estamos usando material de segunda mão. Nós não estamos indo às fontes primárias. Mas interessante que todas as vezes que alguém lê os artigos do CACP ou do pastor Nathanael, está lá os livros, fontes primárias dos adventistas do sétimo dia. Mas os apologistas adventistas, eles precisam ficar reafirmando que nós não vamos às fontes primárias. Enfim, ele retorna esse argumento aqui nessa resposta e continua dizendo, olha: mas que aprendeu de terceiros. Alexandre, que é o rapaz que está indagando o Leandro Quadros, Nathanael Rinaldi e todo o Instituto Cristão de Pesquisas no Brasil deveriam ser mais coerentes com aquilo que o Instituto Apologético do Dr. Walter Martin ensina. Porque eles usam aquilo que lhes interessa sobre o adventismo. É algo a refletir. Quando ele está falando, porque eles está falando do pastor Nathanael Rinaldi e de todo o Instituto Cristão de Pesquisas da época. E, logicamente, estendendo aos demais apologistas, como dos apologistas do Centro Apologético Cristão de Pesquisas do CACP. Então, os irmãos percebam, e eu poderia ficar aqui citando vários artigos, onde eles usam o principal argumento para justificar que a Igreja Adventista, longe de ser uma seita, na verdade, ela foi defendida como uma igreja cristã por um dos maiores apologistas da época moderna, Dr. Walter Martin. Agora, quem foi Walter Martin? Walter Martin foi um destacado teólogo da década de 50.
Ele era batista, fez o seu doutorado e foi um exímio pesquisador de religiões norte-americanas. Walter Martin foi o fundador do que a gente conhece como Instituto Cristão de Pesquisas. Na verdade, o ICP brasileiro, ele veio do ICP norte-americano, fundado pelo Dr. Walter Martin. Então, ele foi conhecido como o pai dos antisseitas, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? O guru da apologética norte-americana. A gente costumava brincar com o pastor Nathanael Rinaldi que ele era o guru da apologética aqui no Brasil. Walter Martin, na verdade, foi o pai da apologética moderna nos Estados Unidos. Era difícil você falar em seita sem citar os trabalhos e as pesquisas do Dr. Walter Martin. Mas como é que começa essa história de adventismo e o Dr. Walter Martin? Começa com o mentor teológico do Dr. Walter Martin, que é o Dr. Barnhouse, um presbiteriano. Barnhouse tinha uma revista chamada Eternity, onde ele sempre produzia artigos falando sobre religiões não cristãs e seitas norte-americanas. Ele também e em uma dessas transmissões, ele fez uma pregação a respeito da justificação pela fé. E por incrível que pareça, ele recebeu uma carta de elogio de um proeminente teólogo adventista da época, elogiando ele porque ele estava ensinando a salvação pela fé. Barnhouse conhecia muito bem os adventistas, não só de livros, mas conhecia pessoalmente. E sabia muito bem quem eram os adventistas do sétimo dia. Até aquele momento, a igreja adventista do sétimo dia, todos os evangélicos consideravam os adventistas uma seita. E aquilo mexeu com Barnhouse. Ele, sabendo que os adventistas se justificavam pela lei, ele indagou: pera um pouquinho, por que esse senhor está me elogiando pela justificação pela fé? Pelo um artigo, pela uma pregação que eu fiz sobre justificação pela fé. E aquilo ficou na cabeça dele. E eles trocaram algumas cartas, e o Dr. Barnhouse convidou esse adventista para um almoço, para discutir melhor sobre essas questões, para ver se realmente era aquilo que o adventismo apregoava. Não deu certo, passou-se os anos, mas aquelas cartas ficaram dentro do instituto ali da Eternity. E o Dr. Walter Martin, 5 anos após esse acontecimento, já estava trabalhando com o Dr. Barnhouse como pesquisador, como seu braço direito ali, como pesquisador de seita. E ele estava para escrever um livro chamado A Ascensão das Seitas, ou Surgimento das Seitas, Rise of the Cults. Esse livro estava para ser lançado. E este livro tinha um capítulo onde denunciava os adventistas do sétimo dia como uma seita. Antes dele lançar esse livro, o Dr. Barnhouse chegou para o Walter perguntar, vamos pesquisar em loco, se realmente a igreja adventista, ela defende essas seitas, essas heresias, essas doutrinas heterodoxas. E aí surgiu a de 1956, durou mais ou menos um ano. O Dr. Walter Martin foi enviado pelo Dr. Barnhouse à sede dos adventistas do sétimo dia para indagar dos adventistas se realmente eles acreditavam naquelas heresias. E ele levou várias caixas de livros. E ali, a Conferência Geral dos Adventistas nomearam 3 figuras proeminentes da época para fazer as reuniões e dialogar e explicar para o Dr. Walter Martin o que cria de fato a Igreja Adventista do sétimo dia. 3 dessas figuras, eram pessoas já maduras na fé adventista, que tinham escrito várias obras. Uma delas, uma das célebres obras que os adventistas utilizam até hoje, A Fé dos Nossos Pais, que fala sobre a mortalidade da alma, o mortalismo através da história. Um deles, Walter Reed, Leroy Froom e Roy Anderson. Roy Anderson, ele estava acostumado a dialogar com evangélicos. Portanto, Anderson, ele tinha todo o linguajar evangélico. Ele sabia como trabalhar com a semântica evangélica. Leroy Froom
era um historiador da Igreja Adventista que tinha escrito esse livro que eu acabei de citar para os irmãos. E o Walter Reed era também uma figura importante ali. Esses três, então, fizeram várias reuniões. Algumas fontes dizem que foi 15, outras colocam um pouco mais. Mas, enfim, foram mais de 10 reuniões durante um ano para discutir se realmente os adventistas do sétimo dia acreditavam naquelas doutrinas. E que doutrinas eram essas? Salvação pela lei. A guarda do sábado é importante para a salvação. Ellen White, ela é uma profetisa, ela é um cânon dentro da Igreja Adventista. Ela serve como uma autoridade inspirada, assim como é a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele tinha uma natureza pecaminosa? Somente a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira? Quem não guarda o sábado tem a marca da besta? Juízo investigativo. Jesus Cristo, ele completou a sua obra na cruz ou a sua obra foi completada no tal santuário celestial? Eles queriam saber isso aí, porque isso divergia, e logicamente a questão da imortalidade da alma, a negação do inferno, o aniquilacionismo, tudo isso, esse bojo de doutrinas heterodoxas, Walter Martin levou até estes homens. E quando esses homens começaram a conversar com Walter Martin, começou a negar tudo isso. Olha, Ellen White não é nenhuma autoridade igual a Bíblia para nós, tá? Jesus Cristo, ele tem uma natureza santa, não é pecaminosa. A doutrina do santuário, a salvação foi concluída na cruz, porém Jesus está fazendo uma obra no santuário agora, mas a salvação foi concluída na cruz. O Walter Martin começou a tirar várias literaturas. Olha, mas isso que você está falando, você está negando tudo isso, mas está aqui, ó, na literatura de vocês. Olha os livros aqui, olha os autores. Esses três homens ficaram perplexos. Como que isso pode estar sendo publicado pelas nossas editoras? Isso não reflete a fé adventista. A fé adventista é o que nós estamos falando para vocês, tá? E eles começaram a citar alguns livros e mostrar alguns livros de Ellen White e de outros autores para o Dr. Walter Martin, confrontando o que o Walter Martin cria a respeito da Igreja Adventista do sétimo dia, ou seja, confrontando as heresias que Martin estava colocando eles contra a parede, usando-as para colocá-los contra a parede. Muito bem, nessas 15 ou mais reuniões, eles conseguiram convencer o Walter Martin de que realmente a Igreja Adventista ela não acreditava naquilo que Walter Martin estava mostrando em seus livros, nas suas próprias literaturas. Falou de todos esses livros das suas livrarias, porque isso não refletia a crença adventista. Walter Martin então levou isso para Barnhauser e falou assim: olha, vamos esperar um pouquinho, vamos publicar aquele capítulo do nosso livro que inclui os adventistas como uma seita, porque o negócio parece que não é bem assim. Eu acho que nós entendemos errado os adventistas. Só que nessa reunião, eles deixaram de fora 3 personagens importantíssimos dentro da Igreja Adventista e que ditava as doutrinas adventistas. Dentre eles, Francis Nichol, Raymond Cantwell e Anderson. Esse Anderson, ele tem um livro muito curioso chamado Ritual do Santuário. É publicado até hoje pela Igreja Adventista do sétimo dia. O Anderson, não sei se realmente é essa a pronúncia, né? Mas para todos os fins, vamos usar a pronúncia aqui sugerida pelo pastor João Flávio. Anderson, ele acreditava que a pessoa, ela deveria sustentar a sua salvação até o fim pela obediência à lei. Que no final, ela deveria ser perfeita a ponto de não pecar. Ou seja, ele apregoava o perfeccionismo. E ele dizia que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque somente através de uma natureza pecaminosa, e Jesus Cristo tendo vencido o pecado, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, Jesus Cristo nos dá poder, com a nossa natureza pecaminosa, vencer os nossos pecados e ser perfeitos como Ele foi. E tem mais. No livro, ele apregoava que a salvação não foi feita na cruz,
a expiação não foi feita na cruz. A expiação, na verdade, foi feita em 1844, quando Jesus entra no Santos dos Santos. Francis Nichol, ele era tão fanático por Ellen White, ele chegou a escrever vários livros para defender Ellen White, né? E o Walter Martin chamava ele de adorador de Ellen White, para os irmãos terem uma ideia. Esses três homens, eles foram impedidos pela Associação dos Adventistas, pela Conferência Geral, de conversar com o Dr. Walter Martin Barnhouse. Sabe por quê? Porque eles eram tão influentes dentro da igreja adventista, que eles iam mostrar que, na verdade, o que aqueles três homens estavam falando para o Walter Martin, na verdade, era uma mentira deslavada. A doutrina adventista era a mesma de 100 anos atrás, dos pioneiros da época da Ellen White. Então, eles foram proibidos, principalmente o Nichol. Agora, eu pergunto, por que eles proibiram esses três homens que sustentavam teologicamente essas heresias adventistas de conversar com o Dr. Walter Martin? Alguma coisa estava errada, mas o Walter Martin acreditava que essa era um grupinho fanático dentro da igreja adventista. E isso foi passado para o Walter Martin. Aqueles três homens que nós falamos agora há pouco, falou para ele assim: olha, realmente tem alguns dentro da nossa igreja que é um grupinho menor, que sustenta ainda essas doutrinas que você está citando aí, mas são alguns fanáticos, assim como tem várias igrejas também da cristandade. E o Walter Martin acreditou nisso. Então esses três homens, eles foram responsáveis, eles foram impedidos de conversar com o Walter Martin. Depois ele escreve várias cartas ali, começa a brigar com a Conferência Geral, falando que eles enganaram na verdade o Walter Martin. Mas vamos prosseguir. Eles conseguiram, de modo tão assim poderoso, convencer o Dr. Walter Martin, que o Walter Martin escreveu um livro em defesa da igreja adventista. Ele escreveu The Truth About Seventh-day Adventists, ou seja, a verdade sobre a igreja adventista, ou a verdade sobre os adventistas do sétimo dia. Neste livro, ele vai dizer, tem uma parte na página 7, vai dizer assim: olha, seja compreendido que fizemos apenas uma reivindicação, isto é, que aqueles adventistas do sétimo dia, que seguem ao Senhor de maneira idêntica à de seus líderes, que interpretaram para nós a posição doutrinária de sua igreja. Quem é esses líderes? Aqueles três homens que nós citamos há pouco, tá? Devem ser considerados verdadeiros membros do corpo de Cristo. Ou seja, todo adventista que acredita na fé adventista que foi citada para ele através daqueles três homens deve ser considerado como cristãos evangélicos. Agora tem alguns não, aqueles que sustentam as heresias dos pioneiros, a franja, né, que eles chamavam o grupinho fanático, esse deve ser extirpado da igreja adventista. Futuramente ele vai escrever um outro livro, aí sim, um livro um pouco mais de fôlego, The Kingdom of the Cults, que é o nosso império das seitas. E ele vai tirar os adventistas como seita. Na verdade, ele vai colocar um apêndice defendendo os adventistas, mas não só defendendo os adventistas, rebatendo as críticas que muitos outros apologistas fizeram a respeito das conclusões do Dr. Walter Martin. Muitos apologistas na época começaram a olhar a defesa do Walter Martin Barnhouse na revista Eternity com um pé atrás. Olha, pera um pouquinho. Eles estão me dizendo que a igreja adventista não é mais uma seita, é uma igreja evangélica? Vamos dar uma lida nesses livros que o Walter Martin está escrevendo. Muitos desses apologistas começou a desconfiar dessa nova cara da igreja adventista como evangélicos. Dentre eles, o Louis Talbot, ele escreve em um de seus livros o seguinte: olha, deixe-me declarar primeiro, sem equívoco, que eu acredito que esses editores, Martin Barnhouse, estão interpretando o adventismo do sétimo dia atual como evangélico e defendendo que a igreja cristã deve receber seus adeptos com todas as suas heresias como irmãos amados. Estão totalmente errados, tanto em seus métodos como em suas conclusões. Outro que foi contra também as conclusões do Dr. Walter Martin foi Anthony Huckman. Ele diz nesse livro, As Quatro Maiores Seitas,
Eu sou da convicção de que o Adventismo do sétimo dia é uma seita e não uma denominação evangélica. Página 389. Todos esses aí, Talbot e o Huckman, eram pesquisadores de seitas também, assim como o Dr. Walter Martin Barnhouse. Outro que foi contra também as pesquisas do Dr. Walter Martin foi o Dr. Van Balen, o célebre, né, o Caos das Seitas. No Caos das Seitas ele vai falar o seguinte, olha, quando o Walter Martin começa a defender os adventistas, um após o outro, dos outros apologistas começam a questionar as conclusões do Dr. Walter Martin. E eles vão questionar o seguinte, primeiro, os adventistas atualmente jamais denunciou sua pseudoprofetisa Ellen White, jamais se retratou de algumas de suas doutrinas falsas, nem jamais renunciou sua conclusão perene do reino, que agora finalmente todos quanto deixam de aceitar seus dogmas. Ou seja, todos aqueles que não aceitam os dogmas adventistas estavam sendo excluídos da igreja adventista. E aí o Van Balen fala, olha, espera um pouquinho, isso que o Walter Martin está falando não está se cumprindo. Por quê? Porque os adventistas não recolheram nenhum dos livros que mostram, que ensinam as suas velhas heresias, não renunciou à sua falsa profetisa, e eles estão mandando embora aqueles que não estão concordando com as suas doutrinas. Que história é essa que o adventismo mudou? Não mudou coisa nenhuma. Esses apologistas, então, tentou, né, abrir os olhos do Dr. Walter Martin. Mas Walter Martin, ele foi enganado, talvez não, isso é um pensamento meu, não em questões doutrinárias, até o fim defendendo esses homens. E aí, ele fez várias perguntas, né, aos adventistas sobre as suas doutrinas, que posteriormente foi dar no livro Questões sobre Doutrinas, que eu coloco aí como o cavalo de Troia da igreja adventista. Quem conhece a história do cavalo de Troia sabe muito bem do que eu estou falando. Questões sobre doutrina, então, são respostas que os adventistas deram às perguntas do Dr. Walter Martin e sua equipe. Só que essas questões sobre doutrinas, tá, este livro, é um livro maquiado. E hoje nós sabemos, Walter Martin na época não sabia disso. Por quê? Porque eles maquiaram as respostas, eles deram respostas dúbias, de dupla interpretação. E o Walter Martin engoliu tudo isso, por quê? Por causa da sua confiança, da sua honestidade. Ele confiou naqueles homens, enquanto por outro lado aqueles homens estavam enganando. Algumas perguntas que ele fez, que foram as perguntas cernes, que ia colocar ou não a igreja adventista como uma seita, ia tirá-la ou não do rol de seitas. São praticamente 5, irmãos. A expiação foi completada definitivamente na cruz? A literatura adventista que o Walter Martin tinha nas mãos falava que não. A salvação e a expiação tinham sido completadas somente em 1844. Mas aqueles 3 homens falaram para ele, não. A salvação, a expiação foi completada também na cruz. A salvação é obtida somente pela fé? Eles vão falar que sim. Olha, é verdade que a gente precisa guardar a lei. A lei é um resultado da salvação pela fé. Jesus foi um ser criado e não coexistiu com o Pai desde a eternidade? Na cristologia, os adventistas falaram que acreditavam que Jesus era Deus. Cristo herdou uma natureza pecaminosa na sua encarnação? Os adventistas vão falar, não, isso aí nunca existiu dentro da igreja adventista. A maioria dos adventistas, a grande maioria, não acredita nisso. Acredita que Jesus teve uma natureza santa, a natureza de Adão antes da queda. Ellen White, a intérprete infalível da Bíblia, eles vão dizer não, a Ellen White só tem autoridade como profetisa dentro da igreja adventista. Para o mundo ela não tem autoridade. Então, respondendo desta maneira essas perguntas, Barnhouse e sua equipe, Walter Martin e sua equipe, chegaram à conclusão, olha, é de fato a igreja adventista, ela tem algumas doutrinas heterodoxas, a questão do santuário, do bode expiatório, a questão da imortalidade, do aniquilacionismo, mas por outro lado, eles seguem as doutrinas cristãs, eles acreditam na Trindade, na divindade de Cristo, salvação apenas pela fé,
que Ellen White não é só profetisa, que nem todos que guardam o domingo, ou os que guardam o domingo não terão a marca, ou não têm a marca da besta. Então, a gente pode colocar os adventistas como irmãos, sim, apesar de algumas doutrinas errôneas que a gente não concorda. Mas essas doutrinas não os caracterizam como seita. Isso é o que ficou acordado em questões sobre doutrina. Agora, a nossa pergunta é: os adventistas foram honestos com Walter Martin? Qual que foi o acordo? Questões sobre doutrina seria a palavra final da igreja adventista para o mundo evangélico. Olha, nós não acreditamos nessas doutrinas que estão pregoando sobre nós. Isso aqui está em questões sobre doutrina. Questões sobre doutrina era para ser distribuído em todas as livrarias evangélicas. Enquanto o livro do Walter Martin, A Verdade sobre o Adventismo do Sétimo Dia, era para ser vendido dentro das livrarias adventistas. Mas a gente chega em 1980 e nada disso aconteceu. Sabe o que aconteceu? Questões sobre doutrinas parou de ser publicado pela igreja adventista. Não existia nenhuma livraria Questões sobre Doutrina mais. E o livro do Walter Martin, que era um acordo entre eles, que seria distribuído dentro das livrarias adventistas, nunca ocupou um lugarzinho sequer dentro de uma livraria adventista do sétimo dia. O Walter Martin começou a indagar isso. Pera um pouquinho, por que o livro não está sendo publicado? E por que o meu livro não estão nas livrarias adventistas? E aí, em 1983, em uma revista adventista, que já era uma facção da igreja adventista, chamada Adventist Cohen, ele vai dizer o seguinte, olha: porque ele, questões sobre doutrina, foi retirado de circulação. Muitos sentiram que eu estava sendo enganado, embaixo. E eles, os líderes adventistas, que conversaram com ele lá, aquelas reuniões, deveriam levar meu livro e entrar em todas as livrarias e editoras adventistas, para que os adventistas pudessem ver o trabalho que eu fiz. Eles renegaram isso. A ficha começou a cair. Alguma coisa está errada. Opa, pera um pouquinho. Eles falaram para mim, nós temos um acordo naquelas reuniões. Agora o acordo não está sendo cumprido. Mas como que o Walter Martin interpretou isso? Olha, são alguns líderes daquele grupo fanático, o Nichol, o Anderson, eles estão influenciando os líderes adventistas para que o meu livro não entre nas livrarias adventistas. Ele interpretou dessa maneira. Ele nunca passou na mente de Walter Martin que aqueles três haviam enganado ele, haviam mentido para ele, havia fraudado muitas informações. Mas vamos prosseguir. Em 85, olha, ele dá essa entrevista no Jornal Adventista, em 83. Passa 2 anos, ele não tem resposta ainda dos adventistas sobre as suas indagações, as suas questões. Por que o livro não está sendo mais publicado e por que o livro dele não está nas livrarias adventistas para serem vendido. Em 85, no John Ankerberg Show, que é um tipo de Vejam Só nos Estados Unidos, mas de uma qualidade muito mais elevada, ele convida um dos líderes adventistas para dar algumas explicações. Ele queria fazer alguns questionamentos no ar, em público. Esses questionamentos... Opa, eu acho que teve um probleminha aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Sim. Primeiro, por que as pessoas que discordam de doutrina sustentada por Ellen White estão sendo demitidas da organização adventista? O que está acontecendo? Espera um pouquinho. As pessoas que estão crendo no que estava escrito em questões sobre doutrina, discordando das doutrinas de Ellen White, está sendo demitida da organização de vocês. Por que ela está sendo demitida? Segundo, Ellen White é uma intérprete infalível das Escrituras? E terceiro, por que questões sobre doutrina não está mais em circulação, não está sendo mais publicado? Esses 3 questionamentos ele queria fazer. Foram 5 programas. 5 programas. Os irmãos podem acessar esse programa ainda hoje pela internet, tá? O Walter Martin, nesse programa, colocou o adventista contra o muro. Algumas perguntas que o Walter Martin fez foram as seguintes, olha. Por exemplo, ele falando para esse adventista, no ar. Deixe-me ilustrar o que estou falando. Eu me encontrei com um comitê na Universidade de Loma Linda, vários indivíduos de alto nível da denominação adventista estavam lá.
Robert Walson estava lá e Roy Anderson estava lá. Eu estava muito preocupado com essa questão específica sobre o juízo investigativo, o santuário e assim por diante. E particularmente o papel de Ellen White. Fiz a pergunta naquela época, a mesma pergunta que eu fiz à conferência geral. A senhora White é o intérprete infalível da Escritura Sagrada? Robert Walson disse, ela é uma voz de autoridade. Eu disse, intérprete infalível? Essa é a chave, eu disse. Porque se a senhora White é o intérprete infalível e você não pode discordar dela sobre o juízo investigativo ou qualquer outra coisa, e se isso é verdade, então ela se tornou um papa acima das... Pode agora julgar a senhora White. No momento em que alguém cita as Escrituras para discordar dela, a denominação diz que você está desafiando o espírito de profecia. Então eu disse, qual é a solução para o dilema? Se ela é intérprete infalível, ninguém pode julgá-la. Se ela não é intérprete infalível, ela está sujeita à Escritura. E todos esses homens, por exemplo, não está no original, fui eu que coloquei aí, Desmond Ford, Walter Rea e outros que discordaram, estavam sendo demitidos da Igreja Adventista. Que estão fazendo apenas críticas, exegeses e teorias e assim por diante, são tão bons quanto a senhora White. Aí ele diz, eu não obtive resposta naquela reunião, não obtive resposta da conferência geral e não tenho resposta até agora. Ele diz, eu fui enganado. E ele prossegue. Não quero entrar nisso, o ponto importante é que em 55 e 56, quando discutimos isso com os melhores estudiosos adventistas, a concessão foi feita nesse ponto, não havia dúvida sobre isso, no livro de Hebreus, está falando do santuário, da doutrina do santuário, que Jesus obviamente entrou no mais sagrado de todos os lugares na sua ascensão, não havia dúvida sobre isso. Isso na verdade está em Perguntas sobre Doutrina, né? Eles haviam colocado isso no livro Perguntas sobre Doutrina, falando que Jesus Cristo havia feito a sua expiação na cruz e havia ascendido ao Pai depois da sua ressurreição. Não foi em 1844. Aí ele diz, agora estamos recebendo uma história completamente diferente. O que o Walter Martin está falando para nós aqui? Ou para o líder adventista ali naquela época, naquele programa? Ó, tudo que eles negaram lá, vocês continuam pregando. Que história é essa? Vocês negaram lá atrás, mas a literatura de vocês continua afirmando isso. Eu quero saber essas coisas. Aí Johnson, né, que é o adventista, diz assim, estou citando as crenças fundamentais que negam essas declarações. Aí o Walter Martin diz, as crenças fundamentais de hoje são essencialmente inúteis, porque você pode encontrar um número de citações iguais, se não superiores, sobre o mesmo assunto de suas próprias editoras que não concordam com isso. Marte, eu tenho citações suficientes agora para preencher um pequeno volume sobre o assunto, de líderes e publicações adventistas contemporâneos. Não me importo com o que a declaração de fé em sua mão diz, se a prática não existe. E esse é um argumento adventista até hoje. Adventista, vai no Nisto Cremos, os 28 pontos de fé adventista. Está vendo? Tá aqui, ó. Só que no Nisto Cremos, tá? Eles falam uma coisa e os seus teólogos falam outra. Até hoje é a mesma coisa. Na época de Martin, ele estava experienciando isso, estava sentindo na própria pele, né, como que os adventistas falam pelos dois lados da boca. O pastor Natanael falava sempre isso. E na época do Walter Martin, ele foi enganado pelos adventistas, porque com o lado da boca eles falavam, não, nós não cremos nisso. Só que estava produzindo um monte de literatura, depois de 20 anos daquelas reuniões, dentro das editoras adventistas, sustentando aquilo que aqueles três líderes estavam negando. Opa, pera um pouquinho, quem está mentindo? Interessante que o nome do programa, né, o primeiro nome do programa é Quem está dizendo a verdade? Esse era o nome do programa. Esse é o depoimento de um artigo de um contemporâneo da época, que viu as reuniões, que não concordava, era um adventista, que não concordava com o que a igreja adventista estava fazendo. Ele fala algumas coisas sobre o Walter Martin que eu achei interessante colocar para os irmãos. Ele diz assim, olha, enquanto escrevo, tenho diante de mim as transcrições de 15 páginas de uma palestra dada por Walter Martin em Fresno, Califórnia, em 15 de março de 89. Inexplicavelmente, Martin voltou ao ataque.
Ó, 89. O programa foi em 85. 4 anos depois, ele não obteve resposta dos adventistas. Martin voltou ao ataque. Nesta palestra, ele rebaixou o espírito de profecia, ou seja, Ellen White, e os nossos ensinamentos como nunca antes tinha feito. Pouco depois, outra conferência foi organizada. Esta a ser realizada não muito longe de Loma Linda, que era onde ficava a sede ali da conferência, Conferência Geral dos Adventistas. As notas foram preparadas e a data foi anunciada, segunda-feira, 26 de junho de 89. Um amigo no sul da Califórnia nos disse que Martin divulgou de forma particular que esta sessão, ou seja, essa palestra, essa conferência, seria uma grande explosão contra o adventismo. Só que um pouquinho depois ele sofre um ataque cardíaco e morre, Dr. Walter Martin, em 89. Ele não chegou dessa conferência, porque ele morreu de ataque cardíaco no hotel onde ele estava hospedado. A questão é, a ficha tinha caído. Ele tinha percebido muito claramente que o adventismo do sétimo dia, ele tem uma natureza. Sabe aquela historinha do escorpião e da tartaruga? Né? Tá o escorpião e a tartaruga para atravessar o lago. O escorpião fala, olha, deixa eu subir nas suas costas, porque aí a gente atravessa, me dá uma carona. A tartaruga fala, não, de modo algum. Vai chegar lá você vai me picar lá, vai me envenenar e eu vou morrer. De jeito nenhum. Eu disse, não, isso é coisa do passado. Me dá carona, vai, eu não vou fazer isso não. A tartaruga confiou no escorpião. E no meio do lago, o escorpião, pum. A tartaruga olhou e falou, mas você não tinha falado? Ele falou assim, é a minha natureza, eu não posso fazer nada. A natureza da seita não muda. A natureza da igreja adventista do sétimo dia não mudou até hoje. É só você pegar as obras primárias do adventismo, desde os pioneiros até as obras de Ellen White, a profetisa adventista. Você vai perceber que eles falam pelos dois lados da boca, até hoje. O que é o programa? O que é o programa Novo Tempo ou Na Mira da Verdade? Nada mais é do que uma tentativa de limpar o passado herético da igreja adventista, se aproximando dos evangélicos. E eles têm conseguido muito bem isso aí. Tanto é que, por exemplo, o programa Vejam Só trata os adventistas como se fossem irmãos na fé. Já coloca-os como se fossem evangélicos. E eles têm conseguido muito bem isso aí, através da Novo Tempo, das transmissões radiofônicas. Eles querem passar uma imagem de irmãos. Na verdade, a igreja adventista, ela não nos considera irmãos. Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Vamos prosseguir. Em 2007, completou 50 anos da primeira publicação do livro Questões sobre Doutrina. O que os adventistas fizeram nos Estados Unidos? Na faculdade Andrews, eles reuniram a maioria da liderança adventista, os teólogos adventistas, para discutir questões sobre doutrina. Quais as implicações, quais os progressos ou não de questões sobre doutrina dentro da igreja adventista. E é interessante que tem vários teólogos, você pode entrar no site, está lá no site, todas as palestras que eles deram. Eu traduzi uma por uma, li uma por uma, pesquisei uma por uma e separei algumas coisinhas para os irmãos aqui, para os irmãos perceberem que depois de 50 anos, o que os adventistas estão falando de questões sobre doutrina. Por exemplo, Julius Nunn, que fez um doutorado sobre as questões sobre doutrina, ele diz assim, olha, o forte desejo de apresentar o adventismo de uma maneira aceitável para os evangélicos, para os dois evangélicos, é prontamente discernível na correspondência entre adventistas envolvidos no processo editorial de perguntas sobre doutrina. Ou seja, a ideia era, vamos marcar como evangélico e dar isso para o Walter Martin. É essa imagem da adventista que nós temos que vender. Não somos nós que estamos falando, são os próprios adventistas que estão falando isso. Por exemplo, Russell Holland, ele diz assim, é difícil não concluir que os negociadores do lado de nossa igreja sofrem de um estranho complexo de inferioridade denominacional, que levou os negociadores a valorizar os aplausos de representantes das igrejas cristãs professas mais populares. E, por exemplo, Herbert Douglas diz assim, nossa primeira responsabilidade é lembrar que o que aconteceu em 57 foi um desvio, preste atenção, por atacado do que a teologia adventista,
O que ele está dizendo? Que questões sobre doutrina não refletia a fé da igreja adventista. Mas vamos prosseguir. A bomba vem com esse homem aqui, Dr. George Knight. Ele é um historiador da igreja adventista, e quando questões sobre doutrina foi novamente publicado recentemente, ele fez alguns comentários nas notas de rodapé. E nesses comentários, ele deixa bem claro que aqueles 3 homens que conversaram com o Dr. Walter Martin enganaram o Walter Martin. Ele diz assim na página 438 deste livro, olha: o título da página 437 e a não inclusão das declarações de Ellen White, reivindicando que Cristo possui uma natureza pecaminosa, foram menos que honestos e transparentes. Não é totalmente surpreendente que os autores de questões sobre doutrina procurassem evitar aquelas declarações de Ellen White, reivindicando que Cristo possui uma natureza humana pecaminosa, e também deixar a impressão de que ela sustentava que ele tinha uma natureza humana sem pecado. O que ele está dizendo? Quando aqueles 3 homens puseram diante do Walter Martin as declarações de Ellen White a respeito da natureza de Cristo, eles costuraram as declarações dela. Porque tem alguns livros que parece que dá a entender, tirando ela fora do contexto, que Jesus tinha uma natureza santa. Mas tem vários e vários livros onde ela diz claramente que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Essas declarações, os líderes adventistas tiraram do Dr. Walter Martin. Mas o que me deixa mais assim perplexo é como que um apologista experiente visualizar essas declarações. Ela é diabólica, e ela consegue ludibriar até mesmo um apologista experiente como o Dr. Walter Martin. E ele prossegue. Isso aqui é uma foto que eu tirei do meu livro, Questões sobre Doutrina, e eu achei interessante. Olha o título deste comentário, irmãos: manipulação de dados. O que ele está dizendo? Que os adventistas manipularam a literatura adventista para fazer da literatura adventista uma literatura, entre aspas, ortodoxa, para se ajustar às perguntas que o Dr. Walter Martin estava fazendo para eles. Em uma parte eles dizem aqui, e uma vez que a posição da natureza pecaminosa era tida como heresia pelos evangélicos, foram tentados, os 3 homens lá, os 3 líderes adventistas, a manipular um pouco as evidências. Um pouco não, muito. Ele foi muito gentil aqui com aqueles 3 homens. Manipulação de dados. Eles deram uma fé manipulada para o Dr. Walter Martin, fingida e mentirosa. Aquilo não era a fé adventista. Em outro livro que ele vai escrever, chamado Em Busca de Identidade, ele vai dizer assim na página 171: parece que Frum, Anderson e seus colegas não foram totalmente francos quando deram a Martin e Barnhouse a opinião de que a esmagadora maioria nunca defendeu esses pontos de vista divergentes. Ou seja, o que eles estavam dizendo para Walter Martin na época: olha, esse negócio que você tem na sua mão, esse monte de livro aí, que esse monte de heresias aí, falando que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, que a gente é salvo, não é salvo apenas pela fé, que todos têm a marca da besta, isso aí é de um grupinho fanático. A maioria dos adventistas não acreditam nisso. Na verdade, era o contrário. E isso está vindo agora à tona, e eu devo admitir e dar um ponto, para este homem aqui. Ele está dizendo, eles não foram francos, eles não foram honestos com o Walter Martin. Por quê? Porque era o contrário. Era o contrário. A maioria esmagadora dos adventistas acreditava nessas doutrinas heréticas e acredita até hoje. Mas eles mentiram descaradamente para o Dr. Walter Martin. Prosseguindo, ele diz, ainda na página 173, da perspectiva de Anderson, questões sobre doutrina representavam uma deslealdade da liderança adventista para com os evangélicos e uma traição do adventismo histórico. A questão da expiação completa foi, em muitos aspectos, um ajuste semântico. E na página 175 ele diz: é lamentável, porém, que o livro tenha acrescentado títulos enganosos e deixado de incluir citações da autora, diga-se Ellen White. O adventismo não muda, irmãos. Você assiste o programa, vejam o programa Na Mira da Verdade, e outros programas
da Rede Novo Tempo, você percebe que eles têm um linguajar quase evangélico. Você percebe alguns desses pastores falando muito bem dos batistas, né? Tem até, eu esqueço o nome daquele pastor que fala bem dos batistas, dos pentecostais, dos metodistas, Ivan Saraiva, né? Dos presbiterianos. Um aluno meu veio falar para mim: pastor, você viu como ele fala bem dos batistas? Eu falei assim: vi, ele fala bem dos batistas, publicamente, né? Ao ar, é maravilhoso. Pega o livro Estudando Juntos. O livro Estudando Juntos, de Mark Finney, um evangelista adventista, ensina como evangelizar batistas. Irmãos, eles não mudaram. Da época de Martin até hoje, eles falam pelos dois lados da boca. Eles sustentam uma coisa e depois negam ao mesmo tempo, com a única finalidade de enganar os evangélicos, como eles fizeram com o Dr. Walter Martin. Então, quando um adventista viesse citar o Dr. Walter Martin para você, como por exemplo o senhor Leandro Quadros, né, como se fosse um grande argumento para falar que a igreja adventista, longe de ser uma seita, ela foi considerada uma igreja cristã, ele está dizendo apenas a metade da verdade. Porque o Dr. Walter descobriu muito bem que ele foi enganado pelos adventistas e ele estava pronto a mudar o rumo da história. Infelizmente, o Senhor o levou. Mas nós temos aqui dos próprios adventistas, eles desmentindo, eles mesmos dizendo que Walter Martin foi enganado. Por isso que não só o Instituto Cristão de Pesquisas, como o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o nosso CACP, pastor Natanael Rinaldi e a maioria dos apologistas brasileiros, a esmagadora maioria, nós vamos bater na tecla. A igreja adventista, ela nunca se arrependeu das suas heresias, como diz o Dr. Van Balen, nunca veio a público negar a sua falsa profetisa, nunca veio a público negar suas falsas profecias, nunca se arrependeu das suas heresias. Ela continua sendo, para todos os fins, uma seita. Assim como é as Testemunhas de Jeová, assim como são os mormons, assim como é o espiritismo kardecista, assim como é a Igreja Católica. Nós nunca vamos negar, a não ser que a Igreja Adventista se arrependa, que eu duvido muito. É a natureza do escorpião, ela não muda. Eles querem se aproximar dos evangélicos, apenas. Então eles estão trabalhando muito em cima disso. E eles estão conseguindo alguns aplausos, né, de algumas pessoas. Interessante, irmãos, depois que o Dr. Walter Martin lançou aqueles livros, Questões sobre Doutrina, ele foi muito atacado. Só que o livro dele defendendo os adventistas surtiu efeito. Tanto é assim que os adventistas foram convidados pelas cruzadas de Billy Graham para fazer parte da comissão para ajudar as cruzadas de Billy Graham. Olha as implicações disso. Se você abre a sua Bíblia no capítulo 9 de Josué, você vai encontrar um episódio muito interessante que a gente pode aplicar nisso aqui. Josué sendo enganado por alguns homens. Ele foi enganado por alguns homens, porque a ordem de Deus era: elimine os moradores da terra. Os gibeonitas chegaram para ele com uma roupa toda esfarrapada, dizendo: olha, nós somos de longe, muito longe. Tá? Nosso pão, olha aqui, está velho, saímos de casa com um pão novinho, agora está tudo velho, embolorado, porque nós acreditamos que o Senhor está com vocês. Vamos fazer um acordo, um concerto. E Josué caiu na lábia dos gibeonitas. Depois ele veio descobrir que ele havia sido enganado. Mas já era tarde demais, ele havia feito um concerto, não poderia voltar atrás. Se você prosseguir a leitura, você vai ver que algumas nações, alguns povos atacam os gibeonitas. E por causa da força do acordo, do concerto que Josué e o povo de Israel fez com eles, foram obrigados a defender os gibeonitas. Quais são as implicações de você acreditar que os adventistas são evangélicos? Você pensa que eles acreditam que você é um evangélico? É um irmão igual a ele? De modo algum. Talvez eles vão negar que você tenha a marca da besta porque você guarda o domingo, mas você terá com certeza a marca da besta quando chegar a suposta perseguição dominical e você aceitar guardar o domingo, você vai ser selado com a marca da besta.
E quando você for selado com a marca da besta e não guardar o sábado, você vai ser exterminado por Deus. Aí é uma prova muito cabal, irmãos, de que eles acreditam na salvação pelo sábado. Eles continuam acreditando nisso. E eu fiz um artigo respondendo ao senhor Leandro Quadros, porque Ellen White diz com todas as letras: guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ele tentou desmentir o pastor Nathanael Rinaldi nisso, refutando o pastor Nathanael, apelando para o contexto do livro. Então eu fui verificar qual é o contexto desse livro. Não diz nada. Nada do que ele tenta provar diz o livro. Na verdade, o contexto histórico fala muito pelo contrário. Que na época, não só Ellen White, mas a maioria dos adventistas que eram os líderes, acreditavam na salvação pelo sábado, sim. Por exemplo, Joseph Bates, ele pregava a salvação pelo sábado. E Ellen White era financiada por Bates. Os Whites eram financiados por Bates, ou seja, comia na mão deles. Tanto é que eles fizeram um acordo, entre eles, que não me cabe falar agora. Então, irmãos, o objetivo dessa palestra é fácil enganar um apologista. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Tome cuidado com isso aqui. Confira nas Escrituras. Será que isso passa no crivo das Escrituras? Será que eles estão dizendo a verdade? Opa, pera um pouquinho, deixa eu ler os livros deles. Mas não só esse livro, é aquele livro, e aquele outro, e aquele outro. Porque as seitas são dessa maneira. Eles vão mudando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é bem parecida com as Testemunhas de Jeová que o nosso irmão acabou de dar a palestra. Tá? Eles acreditam numa evolução da revelação de Deus. Que Deus ainda está revelando muitas coisas. É a luz que vai sempre brilhando cada vez mais até esse dia perfeito. Então eles acreditam nessa heresia. Eles acreditam que ela é Bíblia. Eles acreditam nela. Eles têm um argumentinho, que ela é a luz menor, que leva até a luz maior, que é a Bíblia. Então ela é um farolete que vai iluminar o sol. Irmãos, só um louco que andaria ao meio-dia com farolete procurando claridade, pelo amor de Deus. Não é verdade? A CPFL da minha cidade, aqui parece que é Eletropaulo, é isso, A Força e Luz. Imagina se eles baseassem nesse argumento adventista. Eles nunca iriam apagar as luzes dos postes durante o dia. Não é verdade? Porque uma luz menor pode levar uma luz maior. Olha que argumento mais frajuto, mais sem sentido. Se eu tenho uma luz maior, que é a palavra de Deus, para que eu vou querer uma luz menor? Não preciso dela. Mas os adventistas continuam acreditando nessas lorotas, nesses argumentos risíveis. Por quê? Porque ele acredita que Ellen White é uma profetisa inspirada, igualzinha os profetas bíblicos. O que é uma heresia, o que é uma blasfêmia, chega a ser uma blasfêmia. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Ore por este povo. Muitos estão abandonando essa seita, graças a Deus. Muitos dão testemunho em nosso site, pastor João Flávio, que já abandonaram por causa do nosso trabalho, o trabalho do pastor Nathanael Rinaldi e de outros apologistas, e nós louvamos a Deus por isso. Nós devemos orar por este povo e amar este povo adventista, porque eles precisam conhecer a verdade e se libertar das garras das heresias. Obrigado a todos, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.